tendo que aumentar ela já aqui, irmãos. Mas glória a Deus por isso. Vamos ter que comprar um telão do tamanho desse para colocar ali daqui uns dias. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, porque hoje começa aqui uma série de mensagens, uma série de pregações, como nós chamamos, né? Sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E hoje o Senhor vai falar muito conosco. Vamos primeiro ler o texto, depois nós vamos orar. E o texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Segura aí, Léo, por favor. Bem-aventurado. Quando a Bíblia fala bem-aventurado, ela está dizendo assim, um estado mais do que feliz. Ou seja, mais do que um estágio de felicidade temporário, é avançado, é mais profundo do que estar feliz. Mas é o estado de ser eternamente feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Pode avançar, por favor. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor Jesus, nos dê essa noite mais uma vez a Tua palavra revelada ao nosso coração. Eu me submeto à Tua vontade e eu coloco de lado tudo aquilo que a minha mente humana, carnal, física pode produzir. Eu troco ela completamente por aquilo que o Senhor pode produzir nesta noite, neste lugar. O pregador não é importante, os ouvintes também não são mais importantes do que a Tua luz e o Senhor aqui neste lugar. Tu és o centro do nosso culto, da nossa atenção neste momento e de tudo que fazemos aqui, fizemos até aqui. O Senhor é o centro, o alvo, o final, e tudo é por Ti, para a glória do Senhor. Para todos sempre que assim seja. Amém. Quando nós falamos que vamos começar aqui uma série de pregações, mensagem em Apocalipse, logo já desperta muita coisa, né? Mínimo uma curiosidade muito grande, né? É um texto que poucos pregadores talvez se arriscam a mergulhar dentro dele. E de fato é um texto muito importante, mas eu preciso fazer algumas considerações aqui. A partir de hoje, desse domingo, desse primeiro dia, nós não vamos entrar aqui na igreja em um ambiente acadêmico, de estudo bíblico. Não é essa a proposta. A nossa proposta dos domingos aqui é exatamente essa: adoração, o culto, o louvor, testemunhos, as nossas ofertas, o dízimo e a exposição da palavra para alimento da nossa semana, para alimento da nossa vida. O que Deus quer falar conosco a respeito do que está acontecendo agora. Então nós não estamos entrando em um ambiente de estudo acadêmico. E nós iremos continuar recebendo de Deus a palavra do Senhor semana a semana aqui. Mas agora talvez de uma forma assim muito profética e profunda, porque de fato nós estamos entrando em um texto muito importante da palavra. Assim quando eu comecei a estudar essa palavra, logo eu me lembrei de uma aula que eu tive de um professor muito inteligente, um senhor de muita sabedoria. Ele falava o hebraico bíblico assim, de uma forma muito, como chama quando a gente fala outra língua? Fluente, muito fluente. E ele, de uma forma muito fluente, ele começou o estudo, porque ele foi o professor que ministrou para nós Apocalipse, e ele começou o estudo dizendo assim,
eu queria começar com uma pergunta. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Aí a maioria pastores começaram a meio que um olhar com o outro, aquele medo de responder, aí logo todo mundo chega num consenso e já dá a resposta óbvia, aí todo mundo já diz João, aí teve outro que se arriscou a dizer, não é muito certo sobre quem é o autor de Apocalipse, e ele ficou ali meio titubeando, tal, mas a grande maioria disse João, e aí ele, antes de começar a ensinar Apocalipse, ele falou assim, não, primeiro eu preciso ensinar para vocês sobre o autor de Apocalipse, porque o autor de Apocalipse não é João. Volta no comecinho. Tá falando Léo é o João que está ali? Desculpa aí, Léo. João, coloca no começo do texto, Apocalipse 1:1. Revelação de... O autor de Apocalipse é Jesus. O autor de Apocalipse é Jesus. O texto foi dado, conforme nós lemos, através de um mensageiro, muito possivelmente um anjo, e o escritor é João. Então, quando nós abrimos Apocalipse, nós estamos falando de um autor chamado Jesus. Isso já nos coloca numa situação, como principalmente quem lê e quem vai expor a palavra, numa situação bastante delicada e numa responsabilidade muito grande. Antes de eu avançar com isso, eu preciso dizer que a primeira coisa que se ora quando está diante de um texto como esse é pedir a Deus temor e humildade, porque há uma vaidade em torno da intelectualidade dos estudos da Bíblia, não uma vaidade de quem sabe mais, quem sabe menos, quem interpreta mais, quem interpreta menos, e a gente já tem que pedir para Deus logo tirar isso da nossa frente, sair fora dessa vaidade e entrar para dentro do texto agora sabendo, já nessa primeira informação, Jesus como autor, entrar para dentro do texto de uma forma espiritual e não de uma forma 100% intelectual, acadêmica. Então o que nós estamos falando aqui, pedindo ao Senhor nestes dias, nesses domingos, é pedir ao Senhor que Ele não nos dê alguém aqui em cima preparado intelectualmente para falar, ou tecnicamente para falar desta carta, deste livro. Porque nós estamos falando de 7 cartas às 7 igrejas, mas nós estamos falando de um livro profético do Novo Testamento. O único livro profético do Novo Testamento. Então, orem por isso durante a sua semana, durante o seu tempo de oração. Senhor, que sejam domingos muito espirituais na nossa igreja, para que nós possamos estar diante da Tua revelação, e não de uma palavra técnica, acadêmica, de uma palavra que enche os nossos olhos, o nosso coração por sabedoria. Não é isso, é espiritual. Eu quero que você saia daqui realmente recebendo instruções do dono da carta, instruções do Senhor do texto, e que isso seja verdade em nós nessa noite, em nome de Jesus. Então, Jesus é o autor de Apocalipse, mas o que isso nos coloca, ou dá uma importância, não mais do que as outras, dá uma importância e uma responsabilidade no texto? É porque quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, ou o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, ou quando você está lendo, por exemplo, os livros poéticos, como Eclesiastes, Provérbios, ou mesmo Salmos, com seus diversos autores e salmistas, ou quando você está lendo, por exemplo, os livros proféticos do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Amós. Quando você está lendo esses textos que são sagrados e inspirados, divinos, você está lendo textos em que coisas ocorreram e Deus trouxe isso para nós como revelação e como escritura divina e sagrada. Então, por exemplo, inclusive, Deus não tira o pecado. Quando alguém te perguntar assim, a Bíblia tem erros? Pode falar tem.
muito, mas tem muito erro na Bíblia. Tem assassinato, tem adultério, tem muito erro na Bíblia. Porque Deus não escondeu. Deus deixou revelado nas Escrituras os erros e as falhas. Então, quando nós lemos as Escrituras nestes textos que eu estou dizendo, nós estamos vendo casos que foram contados. Então Deus estabeleceu que isso chegasse, atravessasse o tempo, vencesse até o homem tentando destruir a palavra e chegasse até nós no dia de hoje. Agora, quando nós lemos Apocalipse, é mais ou menos Jesus dizendo: eu vou ditar e você escreve. Por isso que é um texto muito espiritual, e é um texto dotado de muita espiritualidade, profecia que avança os tempos passado, presente e até os tempos que ainda não aconteceram. Portanto, realmente, Apocalipse é um livro muito especial. Agora, Apocalipse 1 e o versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Aleluia. Nós precisamos agora, que vamos começar a ler esse texto, olhar ele sempre sob pelo menos duas perspectivas, 2 formas de olhar com muito cuidado, discernir o texto. A primeira é o tempo presente da qual ela foi escrita, observar para quem esse texto foi enviado lá, naquele momento, naquele ano pós vinda a ressurreição de Jesus, caminhada da igreja. Para quem esse texto? Do primeiro século, as pessoas que eram a igreja da Ásia, como está escrito. Ele disse, João, se identificando, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então o texto tinha um público-alvo histórico, para aquele momento. Então essa é a primeira perspectiva. Aí você olhando para isso, ou seja, as igrejas da Ásia daquele período. Só que aí, isso é uma forma que nós temos que considerar e ler, mas tem uma outra forma. Qual que é a segunda perspectiva? A perspectiva profética futura, que é onde engloba não a igreja ou as 7 igrejas da Ásia, daquela província romana que dominava tudo naquele tempo, mas não, agora a segunda perspectiva é uma perspectiva futura, é uma perspectiva profética, e agora não fala só com a igreja para aquele período e aquele primeiro século, mas fala para a igreja em todo tempo, inclusive a igreja que já passou pela terra e as gerações que foram sendo deixadas, a igreja lá da Reforma, a igreja do ano 104, como da igreja de 2024, como da igreja de 2050, se ela existir, se ela estiver aqui. Essas 2 perspectivas precisam estar dentro da nossa leitura, dentro da nossa caminhada, da forma de nós olharmos. E a palavra de hoje, essa introdução, ela começa a nos colocar dentro dessa história para aprender como a igreja também funciona nos dias de hoje. E a primeira informação que eu queria que você colocasse no teu coração, se você registra, se você escreve, você pode escrever. Primeiro lugar, número 1, a igreja que recebe, ou as igrejas, os irmãos que recebem esta carta, se trata de uma igreja enfraquecida sobre uma forte perseguição. Essa é a primeira informação das igrejas que recebem a carta de João, o livro de Apocalipse. É uma igreja que está enfraquecida e sob forte perseguição. Perseguição de quem? Por parte de um homem chamado Domiciano. Domiciano é um imperador romano que de forma dura, de forma avassaladora, tem matado, tem queimado, tem
perseguido, tem impedido, tem cercado. Irmãos, era muito comum, no tempo em que esse texto foi escrito e para onde ele foi enviado, ver cristãos que estavam escravizados por serem cristãos. É um tempo de sangue, é um tempo de dor, é um tempo de luta, é um tempo de domínio romano. E esse domínio romano entra em conflito completo com a igreja de Jesus. E por qual motivo? Porque a igreja de Jesus tem um rei que não é o imperador. A igreja de Jesus tem um rei que é Jesus. Então isso entra completamente em conflito, e todos os valores cristãos são colocados em xeque, são colocados em risco perante Roma, e por isso há uma perseguição e um ataque terrível. Todos os apóstolos, sabe os apóstolos que Jesus disse, agora vocês vão, prega o evangelho, e nós vemos o levantar de Pedro com autoridade, nós vemos o próprio João, nós vemos tantos apóstolos ali que se levantam com autoridade, e levantam outros discípulos com autoridade, e o mundo está evangelizado. Esses apóstolos, aquelas pessoas que viram Jesus, porque irmãos, concordam que hoje nós somos uma igreja, que nós temos a presença de Jesus, do Espírito Santo derramado sobre nós, nós somos uma igreja que sentimos a presença dele, vivemos a presença, mas irmão, você imagina se a palavra de hoje à noite, eu chegasse aqui e falasse, irmãos, eu tenho uma surpresa para vocês, hoje não sou eu que vou pregar, eu queria chamar aqui Pedro, que esteve com Jesus, ele que vai ter a palavra dessa, você já imaginou o que era nós sentarmos e ouvirmos Pedro falar? Ou então eu disser para vocês, irmãos, hoje eu tenho um convidado especial, Paulo teve um tempinho, veio aqui falar um pouquinho, imagina Paulo pegar e começar a falar do que ele viu, do que ele testemunhou. Então isso trazia uma força, a presença dos apóstolos, dos discípulos que viram ele, trazia uma força, uma presença, algo tremendo sobre a igreja. Só que todos esses caras foram mortos, martirizados. Todos esses caras morreram das formas mais cruéis e brutais, era decapitado, e a mais simbólica de todas é Pedro, que a tradição da igreja concorda que no momento em que ele foi ser morto, crucificado, ele disse, não façam isso, que eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Pode fazer de ponta cabeça. E ele é então morto, crucificado de ponta cabeça, como concorda a maioria dos estudiosos, teólogos e provas dos manuscritos do primeiro século. Todos eles foram terrivelmente, brutalmente. E quem que sobra? Sobra um velhinho, João. E onde ele está? Poderoso, pregando? Não, ele está isolado na ilha de Patmos. Prisioneiro, ele está exilado. Ilha de Patmos, eu fui pesquisar, ela tem em torno de 35 quilômetros quadrados, um lugarzinho pequenininho, um lugar de prisão, um lugar de esquecimento, um lugar, e a esse que encosta um dia a cabeça no peito de Jesus, é dado a ele revelações profundas, não somente do presente, não somente do futuro, mas a ele é dado, por exemplo, a respeito de coisas que o mundo nem era mundo, a vida ainda nem existia, e a ele foi dado a palavra. E a esse mesmo João é dada a palavra de coisas futuras que ainda nem aconteceram e que um dia vão acontecer, e a respeito do céu. Esse é o João, e essa é a situação da igreja por volta dos anos 86 a 96, depois da crucificação de Jesus. Foi o tempo em que esse texto e essa situação toda foi acontecendo, quando você abre a sua Bíblia, Apocalipse. Uma coisa que é preciso lembrar, quem aqui já entendeu que é um tempo de perseguição, dor, um tempo de tristeza, até o momento é isso que eu te trago. Se trata de um momento de opressão muito forte sobre a igreja. Mas agora eu te trago uma outra verdade para você entender. Quando Jesus foi julgado e preso, morto, ele foi morto, preso.
julgado pelos romanos. E esses mesmos romanos é quem no tempo de Apocalipse domina o mundo. Então o livro de Apocalipse, agora nós estamos falando de um tempo de história, para aquele povo, para aquele momento, é como se dissesse assim, viu? Jesus disse, chegou um tempo que agora Roma, que acha que ganhou, Roma, que acha que venceu, que me levou à morte, é uma resposta de Jesus a esse império. Então ele diz agora, Jesus, não estou mais crucificado, mas ao contrário disso, ele aparece glorificado e prometendo estabelecer o seu reino sobre as igrejas perseguidas. Então o Apocalipse é uma resposta a respeito de um governo que está se impondo sobre a igreja. Jesus responde, e responde dizendo assim, eu sou o rei dos reis, eu estou glorificado, eu não estou mais na cruz, morto, o sangue agora é a luz de Cristo, ele ressuscitou, e ele então responde através de Apocalipse dizendo, eu venci. Então nesse primeiro ponto, como um princípio, eu queria que nós estabelecêssemos aqui, o sofrimento para o cristão nunca será algo incomum. O sofrimento para um discípulo de Jesus nunca será algo incomum. E se alguém disse para você que as suas dores, muitas vezes dores essa, em resposta à sua fé, que essas dores, elas são porque falta talvez um líder espiritual pôr a mão na tua cabeça? Essas dores é porque talvez falta fé? Essas dores é porque talvez falte algo da tua parte? Essas dores é algo incomum? Ou talvez tenha sido pregado um evangelho na tua vida dizendo que se as coisas vão mal na tua vida é porque alguma coisa está ruim? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos essa noite, com base no texto que nós vamos aqui ler. Dores no meio cristão não são incomuns, mas são pedagogias e histórias de Deus conosco desde que a igreja existe. Dores faz parte da nossa caminhada cristã. Dores fazem parte. Portanto, saber lidar com dores é uma questão de salvação para nós. O Espírito Santo ministrou isso forte ao meu coração. Saber lidar com as dores é uma questão de salvação para nós, porque o seu maior objetivo nessa terra não é estar feliz. O teu maior objetivo nesta terra não é conquistar todos os teus sonhos e os teus planos. O teu maior objetivo nesta terra não é chegar no auge daquilo que você tem definido como felicidade, e talvez seja viver uma vida estabilizada financeiramente, ou uma vida estabilizada emocionalmente, uma vida estabilizada com relação aos seus sonhos e planos. A nossa vida não é isso que o mundo de hoje determina como estado de felicidade, mas o que nós estamos buscando do Senhor é ser. E dores nos levam a ser, porque dores nos prova quem somos. Dores nos prova quem de fato somos e como nós nos comportamos mediante a dela. Porque quanto mais Roma esmagava, quanto mais Roma sangrava os cristãos, quanto mais Roma esmagava, mais o evangelho crescia, mais o evangelho era divulgado, e quanto mais nós somos esmagados, mais livramento vem sobre nós, mais experiências com Deus. E eu não preciso, irmãos, aqui fazer um esforço de perguntar, mas o seu momento de maior intensidade na presença do Senhor, sem dúvida nenhuma, foi momentos de dores. São momentos de dores. Não faz muito tempo que eu testemunhei para a igreja que eu precisei chegar em momentos assim de consagração, oração, busca de madrugada, jejum, por causa de dores.
dores da alma, dores da família, dores da luta, dores da caminhada. Portanto, irmãos, eu não trago uma palavra pessimista sobre vocês, logo logo a gente vai vibrar com muita coisa aqui, mas eu quero levantar aqui uma palavra de força para o teu coração. Não despreze as tuas dores, porque é nela que o Senhor Jesus estará, é nela que o Senhor Jesus estabelecerá quem você é de fato, quem você é perante Ele. Aleluia, glória a Deus. Dores é uma questão de salvação. Que bom. Você está sentindo dor? Tô, pastor. É claro, irmãos, que eu estou falando aqui de dores da alma. Dores não é dor física só não, é dores do coração, é dores da vida, dores de luta. Você está sentindo dor, mas você está na presença de Jesus, não esquece isso não. Ele te sustentou até aqui e vai continuar te sustentando até o dia da sua vinda, até o dia da sua volta, até o dia de nos encontrarmos com Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí, em meio a essas dores, vem uma esperança. Projeta aqui para nós, João, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 1, 19 está escrito: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aleluia. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. E as coisas que tem visto, fala daquilo que ele estava vendo naquele momento, fala da visão dele naquele instante. As coisas que são, as coisas que tem visto, as coisas que são, fala de um cenário em torno desta palavra. E as que hão de ser, de acontecer, fala de uma perspectiva de futuro. Agora, quando ele disse assim, escreve o que tem visto, lembra que eu disse, as dores não são incomum, mas, vou dizer agora, cada uma das suas dores há uma resposta para ela. Havia dores na igreja, havia perseguição, só que agora João recebe uma revelação. Escreve uma coisa para eles saberem. João, escreve o que você está vendo agora e nós vamos ler o que João estava vendo agora. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu me virei para ver, porque Jesus disse, escreve o que vê. A igreja sangrando, gente, a igreja em chamas de perseguição. Mas João, escreve para eles saberem. E eu virei para ver. A voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem. Ele não estava mais na cruz sangrando, não estava com uma coroa de espinhos, ele não estava com aquela aparência, que não havia nele nenhuma formosura que nos agradasse. Mas ele olhou, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, e ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer.
a respeito de um imperador que esmaga, a respeito de uma igreja perseguida, a respeito de todas as dores, a resposta de Jesus é: olhe para mim. O que você vê? E quando João se vira para ver, a voz que falava com ele é voz como voz de muitas águas, os seus olhos como chama de fogo. Ele resplandece a ponto de João não conseguir ficar olhando para ele, e João cai. E João cai, nas minhas palavras agora, talvez dizendo assim: uau, nós não temos o que temer a respeito das nossas dores. E nessa primeira palavra, é isso que eu quero dizer para você. Você não tem o que temer diante das dores, porque aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou. E Apocalipse é uma resposta a um mundo de dor e sofrimento, e de um tempo breve em que nós seremos perseguidos, atacados, muitas vezes não entenderemos nada a respeito da nossa vida, mas Apocalipse vem com uma resposta: Ele venceu, aleluia, e nós vamos vencer juntamente com eles. Se eu já disse que João é o escritor, Jesus é o autor, qual que é o tema? O tema do livro, o tema das cartas é Jesus. Ele não é só o autor, mas ele é o tema. O tema central. Tudo que você lê vai se convergir nele. Tudo que você lê é por ele sustentado. Ele é o antes, como nós lemos, ele é o durante e ele é o depois. Mas não só isso. Na verdade, todas as coisas, o mundo inteiro, a existência da vida, antes, durante e depois, está sustentada nele. Portanto, Apocalipse não é um livro para você ficar achando. Acho que essas 7, acho que esse 12, acho que esses dias, e ficar contando. Não é para você ficar fissurado com essas questões proféticas confusas. Em primeiro lugar, se você quiser fazer isso, faça com muito temor e tremor diante da palavra, e há muitas pessoas que estão fazendo isso com excelência, cuidado, dedicação, não há problema sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa: antes de fazer isso, antes de você quiser ou talvez se envolver com essa vaidade de ficar abrangendo essas coisas assim, de tempos, e acabar se perdendo em meio a tudo isso, foque no tema central primeiro. E qual que é o tema central? Jesus. Por que é Jesus? Porque Apocalipse de 1 a 3 fala sobre as instruções que são dadas às testemunhas desse cordeiro que nós acabamos de ver, o Cordeiro de Deus. Do 1 a 3, instruções às testemunhas. Do 4 ao 5, fala sobre a adoração ao Cordeiro. Do 6 ao 19, fala sobre a ira deste Cordeiro. No capítulo 20 fala sobre o reinado desse Cordeiro. E no capítulo 21 e 22 fala sobre a apresentação da noiva do Cordeiro. Todo o texto envolve Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Repetindo, nos primeiros capítulos, instruções às testemunhas do Cordeiro, ou seja, instruções às igrejas, a igreja em todo o tempo. Mas depois vai falar sobre a adoração ao Cordeiro, a invocação da ira do Cordeiro, a manifestação da ira do Cordeiro, o reinado e depois a instauração desse reinado, a noiva. Jesus é o tema central de Apocalipse? Não, é o tema central da vida. Antes de eu me ater à simbologia, a parte profética, que nós vamos abordar muitas coisas, eu preciso me ater a uma coisa. Primeiro, é uma resposta às dores e a vitória final da noiva dele. Mas em segundo lugar,
Eu preciso centralizar a minha vida, os meus objetivos, os meus planos, a condução da história em uma verdade. Jesus é o centro de tudo. Tem gente abordando o Apocalipse, escatologia, e já se perdeu inclusive de Jesus. Ele já se perdeu, ele já está falando de dia, de tempo, 70 anos, não sei quantos anos, e fica comparando notícias. Só que beleza, fazer tudo isso está dentro da caminhada, está dentro inclusive da função, do ensino, da igreja, está tudo certo. Só que eu não posso me perder de uma verdade: Jesus é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro. Todo o nosso esforço, o relacionamento com Deus, os valores e a perspectiva de futuro deve estar alinhado ao que Deus planejou desde antes da criação. O que Deus planejou desde antes da criação, que tudo se converge e se sustenta em Jesus. Ele é antes, durante e depois. Tudo está fixado nele, sustentado por ele. Tudo. O motivo central da vida e de tudo é Jesus. E agora nós vamos ler um texto lindo de Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Abre os seus ouvidos agora, espiritual. Porque até agora o que eu falo é uma coisa, mas quando você lê a palavra dizendo o que nós vamos ver agora. Olha isso, olha que texto, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Eu disse até aqui que tudo se sustenta, a vida se sustenta, o mundo, o motivo, a história, os objetivos se sustentam em Cristo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, nós teremos um futuro e um reino de Cristo. E por isso tudo já foi decretado, predestinado, ordenado, que todas as coisas convergem nele. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor da glória de sua graça, e pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Gente, nós estamos lendo algo aqui que envolve a história da vida antes da vida ser, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua. Existe alguma coisa mais importante do que saber a vontade de Deus, gente? Tem um Deus que está sustentando a vida. Tem um Deus que está mantendo essa atmosfera e a vida possível na terra. Tem um Deus que está fazendo com que, por mais que a gente destrua a vegetação, destrua a vida, ainda ela sustentada por Ele, ainda faz com que, mais uma vez, a árvore cresça, mais uma vez o ecossistema funcione, mais uma vez esse pulmão que você tem funcione, os seus rins, o seu cérebro, toda a vida está sendo sustentada milagrosamente por Ele. Temos aqui a Dude com o maior testemunho desta igreja nesta noite, com uma vida sendo gerada, mexendo dentro dela o tempo inteiro. Existe algo mais importante do que saber a vontade de Deus? Não existe. E o que Ele fez? Ele descobriu, ou seja, Ele desvendou, Ele mostrou, Ele deixou público, notório: eu sou um Deus que sustenta a vida, eu tenho uma vontade e eu revelo a vocês. E qual foi o mistério da sua vontade? Aleluia. Pode avançar, João.
Pode avançar, João. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse mistério envolvendo o nome de Jesus, envolvendo o livro de Apocalipse, a revelação das coisas que João viu, as que são e as que hão de vir, todas elas convergem na informação da redenção de Cristo Jesus, que antes da fundação do mundo nos elegeu nele. A história toda foi construída a partir da caminhada do povo hebreu, a partir de toda a história de Israel, até convergir na redenção, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que agora, quando abrimos Apocalipse, vem e diz assim: gente, eu não fiquei na sepultura, eu ressuscitei, estou glorificado, e a partir de agora João escreve as coisas que hão de acontecer a partir daqui. É muito comum as pessoas se assustarem quando nós falamos, nós vamos estudar Apocalipse, porque é o único livro profético do Novo Testamento contrastando com 17 do Antigo. 17 livros proféticos do Antigo Testamento, e nós olhamos para o Novo e encontramos um, Apocalipse. E esse nome é um nome muito chave, né? Apocalipse. E eu tive uma experiência muito legal, que eu estava estudando, aí estava aqui aberto o texto e estava lá as 7 cartas das igrejas, né? E de Apocalipse, e aí a Amanda passou atrás, aí ela leu, nossa, eu não vou nesse negócio aí não. Essa foi a reação dela. Eu não vou nesse, nossa, vai falar do Apocalipse, não sei o que. Então, no senso comum, há uma guerra, há um banho de sangue. No senso comum é algo terrível, é algo de tristeza, é algo terrorista. Mas está muito longe de ser isso. Mas está muito longe, porque uma palavra surgiu agora para você desmistificar: esperança. Pastor, a gente nem falou ainda mais domingos, mas elege uma palavra aí para determinar, para colocar a respeito desse texto de tudo. Esperança. Esperança. Essa carta, ela lançou uma esperança a respeito de um mundo de dor, de injustiça, de angústia, de morte e de sangue. Esperança, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a redenção da história da humanidade. E é lindo observar, e eu vou concluir essa primeira palavra aqui, que a palavra que temos hoje em mãos, a Bíblia Sagrada, ela é de extrema confiança, fiel, e nós podemos confirmar isso na mais linda comparação do primeiro livro, Gênesis, com o último livro, Apocalipse. Isso aqui é delicioso. Escute isso. Gênesis descreve o primeiro Adão e a sua esposa. Eles estão num jardim, reinando sobre a terra. Aí você atravessa os tempos e pula lá para o último. Aí você encontra o último Adão, Jesus, e a sua esposa, a igreja, na cidade de Deus e reinando sobre todo o universo. Aí você vai lá para o primeiro livro de novo, e o primeiro livro descreve Deus criando o sol, a lua, o dia e a noite. Aí você vai lá para o último e você encontra Apocalipse. Lemos que ali não haverá mais noite, e a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro de Deus tem iluminado todas as coisas. Aí você viaja
para Gênesis e você encontra no cenário a árvore da vida. Só que essa árvore, ela é negada ao homem pecador. E aí você atravessa e vai lá para o último livro da Bíblia e você encontra Apocalipse 22:2. No meio da sua praça e de um lado e de outro do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da sua árvore são para a saúde das nações. Havia uma árvore em Gênesis e há uma árvore em Apocalipse. Aí você vai de novo para Gênesis e você encontra o homem ouvir Deus dizer: maldita é a terra por causa de ti. Só que quando você vai ao Apocalipse, está escrito: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É um livro de esperança. Em Gênesis, Satanás aparece para atormentar o homem por algum tempo. Agora nós vamos dar um glória a Deus aqui. Em Gênesis, Satanás aparece para atormentar o homem por algum tempo, mas em Apocalipse, está escrito Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse é um livro de esperança, não é um livro de terror. O livro de terror é Gênesis. O terror é Gênesis, não é Apocalipse. Em Gênesis, a primeira casa do homem ficava na margem de um rio. Em Apocalipse, a morada eterna do homem, para quem gosta de pescar aí, irmão, pega essa aí. Em Apocalipse, a morada eterna do homem será às margens de um rio, pastor. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Em Gênesis, é um livro de terror, porque Abraão chora por Sara, mas em Apocalipse está escrito: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Apocalipse 21:4. E por último, Gênesis é um livro de terror, porque em Gênesis, a história, o último capítulo, ele termina com um velório onde José do Egito está chorando sobre o caixão do seu pai, Jacó, Israel. O livro de Gênesis termina com um velório, morte. Mas Apocalipse 21, versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Se Gênesis termina num velório, Apocalipse termina em vida eterna, para sempre e sempre e sempre. Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é um livro que nos coloca diante de um cordeiro que venceu a morte e também nos fará vencer. Então hoje é só uma introdução daquilo que nós vamos mergulhar. Pastor, o que nós vamos carregar para a nossa semana, carregar de mensagem? Sei que Deus pode ter falado muito mais ao seu coração, mas carregue duas coisas. As dores e perseguições não são incomum. E Apocalipse é uma resposta às dores e perseguição. Escreve, João, o que você vê e o que ele vê. Olhos como chama de fogo, é reluzente o seu corpo como voz de muitas águas, é esperança. E carrega uma coisa para o teu coração: não é só o Apocalipse que tem Jesus como centro, tema central, é a tua vida que precisa ter Jesus como centro. Se você está colocando outras coisas no centro da tua vida como sua prioridade, entenda uma coisa: haverá um dia que nós seremos julgados, haverá um dia que seremos colocados diante de uma verdade.
Ele é o centro e precisa ser o centro agora. Que Ele seja o centro da sua atenção, no meio desta dor, dessa depressão, dessa enfermidade, dessa escassez, dessa luta, dessa perseguição. Coloque Ele como centro de todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Pode se colocar de pé e vamos orar, igreja.